Conforme regimento apresentado pela diretoria executiva do Conselho Municipal de Esportes, concedemos o espaço da tribuna livre ao seu presidente, senhor Marcos André Maestre, que falará sobre as leis que definem nosso esporte e dos trabalhos do Conselho Municipal. Senhor presidente, ao saudá-lo, estendo minha saudação aos demais componentes da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores aqui presentes, ou que participam desse evento pelos meios de comunicação. Em maio deste ano, fui eleito pelos meus colegas no Conselho Municipal de Esporte para presidir o Conselho. A razão pela qual ocupo essa tribuna, tão importante no dia de hoje, é para falar sobre os desafios e oportunidades do esporte no município de Brusque. Todos sabemos da importância e do impacto social que possui o esporte. Para tanto, é fundamental que o poder público desenvolva programas que foquem principalmente no acesso aos esportes e estimulam a prática de atividades físicas de modo a melhorar a qualidade de vida. Tendo isso em vista, acredito que há muito o que fazer quando vemos o modo que se investe o recurso público no esporte. Focamos em resultados competitivos, em especial o JASC, quando, na verdade, os índices que deveriam realmente importar são a redução de desigualdades, o número de pessoas que têm acesso aos locais da prática esportiva e o fundamental, o resultado social e a saúde da população. Por tudo isso, o Conselho encaminhou a proposta de criação da Lei de Incentivo ao Esporte, algo já adotado por outros municípios. Claro que é muito mais fácil contar medalhas para alcançar recursos, mas nossa comunidade nunca foi conhecida por fazer aquilo que é fácil. Somos um povo inovador e que enfrenta os desafios de frente. Então, gostaria de trazer ao debate a necessidade de repensar o atual modelo de gestão para efetivamente melhorar o esporte em Brusque. Além disso, gostaria de trazer à luz alguns problemas que estamos enfrentando para pedir um sincero e humilde apoio para a senhora vereadora e aos senhores vereadores. Foram criadas muitas leis que regem o sistema esportivo municipal, porém, várias estão sem regulamentação ou sem efeito. A lei que institui a Fundação de Esportes, por exemplo, exige um conselho deliberativo, uma diretoria e o conselho fiscal, que atualmente inexiste. Deixa sob responsabilidade da Fundação a gestão da arena multiuso, inclusive como fonte de aporte de recursos, também sem nenhuma regulamentação. A lei do Bolsa Atleta exige uma comissão composta por, no mínimo, 4 membros da Fundação de Esportes para o gerenciamento do programa. Ocorre que as atas das reuniões dessa comissão não são públicas, o que gera uma enorme dúvida em relação à transparência. Prerrogativas como o Conselho Municipal de Esporte são totalmente ignoradas, uma vez que cabe ao Conselho apreciar e deliberar sobre a concessão de auxílio financeiro às entidades e associações, algo que até hoje não ocorreu. A lei que institui o Sistema Municipal de Esportes delega ao Conselho a outorga do Certificado de Registro de Entidade Desportiva, CRED. Entretanto, não disponibiliza esses recursos para as entidades, mesmo tendo sido orçados.
O Tribunal de Justiça Desportiva, criado em lei desde 2015, nunca foi instalado ou regulamentado. Trago essas informações, pois uma vez que essa casa é a Casa Legislativa, é símbolo máximo da representação popular, as leis aqui criadas não podem se tornar letra morta, nem não serem cumpridas. O que aqui é fruto de imenso debate e jamais poderá ser ignorado ou esquecido. Faço o pedido para que, além de criar leis, seja exigido o cumprimento daquelas que estão em vigor. Para encerrar, quero dizer o quão importante é a participação social por meio dos conselhos municipais. Somos todos voluntários, dispondo do nosso tempo para pensar e propor soluções, cobrar transparência acima de tudo, trazer diferentes pontos de vista para o problema da nossa cidade. Valorizar os conselhos municipais é valorizar o cidadão, é a democracia, é dar ao povo voz e vez, dever principal e fundamental de todo o governo. Gostaria de falar sobre o paradesporto na nossa cidade. Nós estivemos recentemente na cidade de Caçador, disputando os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina. Brusque ocupou a 5ª colocação a nível de estado, ficando atrás apenas de Joinville, Itajaí, Chapecó e Blumenau. Então, nós somos a 5ª cidade no paradesporto em Santa Catarina. No segmento de deficiência intelectual, Brusque ficou em 3º lugar, ficando atrás apenas de Joinville e Itajaí. No DA, Brusque, que é a deficiência auditiva, foi a 5ª colocada. Na deficiência visual, nós fomos o 9º colocado. Só temos a modalidade de xadrez nessa deficiência. E na deficiência física, nós fomos o 14º colocado, pois só temos uma modalidade, que é o basquete cadeirante. Há mais de 10 anos eu milito no paradesporto, desde a criação, em 1991, da Olimpíada das Rapazes de Santa Catarina. Como o Brusque é pioneiro, a primeira Olimpíada também aconteceu em Brusque, no complexo do SESI e do Santos Dumont, com 744 atletas naquela oportunidade. Então, o Parajasc não surgiu por acaso. Nós já tínhamos, dentro do movimento apaiano, esse aporte ao esporte especial. E foi uma cópia, porque nós fazíamos os regionais e depois o estadual. E dessa forma que foi criado o Parajasc. Nós temos a satisfação de dizer para a cidade de Brusque que a instituição APVAEB trabalha há 14 anos com o paradesporto. E nós temos a satisfação de representar Brusque em todos os eventos do Parajasc, com exceção do ano de 2009, onde outra instituição, com a mudança de governo, é que deram chance de participar do Parajasc. Mas nós viemos a esta casa naquela oportunidade, os vereadores mais antigos lembram disso, e mostramos para os vereadores e para o povo de Brusque que a PVAEB é que merecia representar Brusque no paradesporto. Nós temos muitas deficiências no paradesporto, principalmente na deficiência visual, na deficiência auditiva e na deficiência física. Não basta ter um time de basquete sobre rodas, nós temos que ter outras modalidades. Não basta nós termos um time de futebol de salão para os deficientes auditivos, nós temos que ter outras modalidades também. Nós temos condições de fazer isso. Brusque merece muito mais do que está alcançando, mas o que mais me causa insatisfação é ver
funcionários públicos municipais disputarem os jogos por outra cidade, alunos das escolas municipais ou de entidades que recebem auxílio da prefeitura, fazem pedágio, fazem feijoada e fazem outras atividades na cidade de Brusque, e quando é para representar o nome de Brusque, vão disputar por Itajaí. Isso eu acho que nós, como cidadãos de Brusque, temos a obrigação de ter orgulho em representar a nossa cidade nos eventos, não só do paradesporto, mas de todo o esporte que envolve a cidade de Brusque. Meu muito obrigado. Quero aqui cumprimentar o nosso amigo Dr. Marcos Maestre, que juntamente com a sua esposa, os demais membros da associação, os pais dos alunos, o esforço dos alunos, tem desenvolvido um excelente trabalho à frente da PEVAEB. E sempre com muito carinho, muito esforço, né, procurando representar a nossa cidade nos Parajasc. E outras competições também, né? Na verdade, eu tinha uma pergunta para fazer para o Marcos, né? Muito embora ele já fez uma explanação, mas nós sabemos, como já foi dito aqui, que a PEVAEB participou do Parajasc agora em Caçador, né, Marcos? E representando a nossa cidade, o que nos deixou, na verdade, muito orgulhosos. Mas nós gostaríamos de saber um pouco mais de detalhes da participação, do desempenho da nossa cidade, né? Lá em Caçador, representando a nossa cidade dos Parajasc. Como é que Brusque, na verdade, se portou? E segundo, rapidamente, presidente, saber o seguinte: a gente sabe que uma instituição como esta, né, que são pessoas voluntárias, que trabalham por amor, se dedicam, né, para atender essa fatia da nossa sociedade, se realmente possui um apoio do poder público. Se a associação tem recebido o apoio do poder público para representar a nossa cidade, especialmente nessas competições. Era isso que nós tínhamos. Graças a Deus, esse ano, a gente tem tido o aporte da Prefeitura no que diz respeito ao Bolsa Técnico, onde nós temos o nosso técnico de basquete e o técnico de natação sendo apoiados pela Prefeitura, e de uma Bolsa Atleta. Quer dizer, um atleta dos nossos 32 atletas que participam dos Jogos Paradesportivos recebe o Bolsa Atleta. E o que nós achamos justo fazer? Nós estamos depositando essa Bolsa Atleta numa conta, e no fim do ano a gente reparte esse recurso que é arrecadado com essa bolsa entre todos os atletas que participaram dos Jogos. Então, essa é a forma que a gente conseguiu fazer para que todos fossem contemplados, não apenas um atleta, porque todos eles são atletas pódio. Todos aqueles que estão sentados aí, que estiveram no Parajasc, tanto na natação, como na bote, como no tênis de mesa, como no basquete, todos são atleta pódio, ou foram primeiro, ou segundo, ou terceiro colocados dentro da sua modalidade. Então, Brusque disputou basquete masculino, DI, foi o segundo colocado. Disputou a bote, a Rafa, DI, foi segundo colocado. Disputou a natação feminina, foi o terceiro colocado, medalha de bronze. Mas isso no coletivo. Mas todos eles foram também medalhistas no individual, porque eles disputaram várias modalidades. Então, o que falta para nós? São outras modalidades. Nós tínhamos um celeiro de atletas que era a PAI. Hoje, 90% das cidades que disputam o Parajasc são representadas pelas APAIs. E nós não temos mais esse apoio. Nós precisamos. Nós vamos na APAI, pegamos o atleta, levamos para fazer natação e devolvemos lá para a APAI. Sem custo nenhum para a APAI, nem para a família. Quem banca o transporte, quem faz esse transporte é a PEVAEB. Vereadores, boa tarde especial aqui ao nosso amigo Marcos Maestre
e toda a equipe aqui, que com certeza participou e representa a nossa cidade muito bem. Alguns rostos conhecidos aí que a gente vem falando durante esse mandato, a qual a gente se aprofundou um pouquinho mais, né, Marcos, na importância do paradesporto para o município de Brusque, e mais ainda para a qualidade de vida dessas pessoas que representam a nossa cidade, as famílias envolvidas, o trabalho. E eu lembro muito bem que tu estivesse aqui na audiência pública que a gente promoveu aqui na Câmara de Vereadores 2017, tu fosse um dos participantes com outras modalidades, e lá tu já relatava, né, o que vinha acontecendo, a dificuldade, e a gente vê, infelizmente, de lá para cá não avançou nada. Infelizmente, essa é a verdade. E vendo esse documento aqui que tu deixou para todos os vereadores aqui, me chama a atenção aqui, aí como o presidente perguntou para a gente poder fazer essas perguntas, me chama muita atenção aqui a falta, né, Pronto. A falta de transparência aqui na questão da Bolsa Atleta, dos conselhos, enfim. Então, duas perguntas rápidas, para não também poder deixar os outros vereadores fazer as perguntas aqui. Qual estrutura hoje que falta para ter todas as modalidades, não só o basquete, hoje participar? Eu estava escutando uma entrevista na rádio, até inclusive essa semana, na sexta-feira de manhã, se eu não me engano, que passou, sobre essa participação de Brusque, né, por Itajaí e tal, a qualidade, né, os locais onde esses atletas ficam. Então, qual é a estrutura hoje que falta para o município, para vocês poderem competir pelo município representando Brusque, como eu vejo que é ter um anseio, e dos atletas, com certeza, não tenho dúvida disso. E o que falta para os conselhos funcionar? É um incentivo do poder público? É mais organização? O que falta para essas duas coisas, né, elencarem e que vocês possam representar Brusque da maneira que vocês sonham fazer? Obrigado, Marcos. Como presidente do Conselho Municipal de Esporte, eu não posso ficar única e exclusivamente me referindo aos portadores de deficiência intelectual. O Conselho Municipal, ele lida com todos os esportes no município, desde os jogos comunitários até o JASC, que é a competição máxima dentro do município. Nós sentimos a necessidade da conversão do Bolsa Técnico, Bolsa Atleta, para um incentivo às instituições. Por quê? Porque elas têm condições de administrar essa verba e repassar realmente na contratação do técnico, na contratação do motorista, na contratação do profissional e no provimento de recursos para fazer esse transporte. Porque o atleta não está lá no local de competição, ele muitas vezes se vem até o terminal, e do terminal vai para o local de treinamento, e do local de treinamento de volta para o terminal para ele voltar para a sua residência. Então, essa logística, ela existe o ano todo, não é só naquela semana de competição. Por quê? Porque os atletas treinam no mínimo 2 vezes por semana. E essa logística toda precisa de recursos, além do professor, além do local de treinamento, que nem todos são gratuitos. Nós temos a gratuidade do Bandeirantes, nós temos a gratuidade da Sociedade de São Paulo, e as outras deficiências também têm locais de competição gratuitos. Mas um proprietário de uma piscina térmica não tem condições de fornecer gratuitamente para quem quer que seja o espaço para fazer o treinamento. E o esporte de natação precisa de treinamento, bem antes de qualquer outro esporte, porque com 17 anos ele já vai entrar no mercado de trabalho como aprendiz, e ele já está se desligando do esporte. Então, esse investimento para principalmente a natação e esses esportes individuais tem que ser o quanto antes possível. O esporte coletivo é diferente, porque é uma coletividade, são várias pessoas envolvidas naquele esporte. Nós temos hoje o basquete, nós temos o futsal, nós temos o basquete cadeirante. Então, são jogos coletivos que necessitam de acompanhamento direto de um técnico, aonde que muitas vezes no individual o próprio atleta já tem o intuito de fazer o treinamento, de se especializar por si só. A pergunta, até estava pensando no Olavo, não vi que ele estava ali, a gente tem agendado, eu e a vereadora Ana, e talvez mais algum vereador que tenha interesse no dia que... Interesse não,
interesse parece que não tem, que tenha disponibilidade no dia, a gente está para agendar uma visita para conhecer melhor o espaço lá do multiuso, da Arena Multiuso. Queria saber, junto ao Marcos, aonde são feitos os treinamentos e se tem alguma coisa, por exemplo, que dentro do próprio ginásio multiuso que poderia oferecer espaço e se tem lá dentro algum espaço já para que a associação possa ter alguma sala, alguma coisa mais central dentro do ginásio multiuso. Bom, a arena, ela tem vários espaços ocupados por outras finalidades que não é do esporte. Então, infelizmente, não se pensou em usar aquele espaço, que é a arena multiuso, única e exclusivamente para o esporte, voltado ao esporte. Nós ocupávamos a quadra de basquete e deixamos de ocupar por um motivo muito simples. É que toda vida que havia uma competição ou era usado para um evento, nós tínhamos que migrar para um outro local para fazer o treinamento. Então, ficava sempre naquela dúvida, vai ter na arena ou vai ter em outro local? Nós temos que ir para um outro local fazer o treinamento, ou esse local vai ser na arena multiuso? E assim também foi com o tênis de mesa. Nós tínhamos um local para a gente treinar o tênis de mesa lá na arena multiuso, mas em razão que foi destelhado o CAPS, aí foi usada a nossa sala lá para temporariamente o CAPS funcionar lá dentro da arena multiuso. Infelizmente, não existe ainda uma regulamentação da arena multiuso. Assim como não tem da Fundação de Esporte, que não pode ser contratado nenhum profissional, porque a Fundação de Esporte não tem CNPJ, ela não pode fazer concurso público, ela não pode contratar. Ela só tem lá uns cargos, que são os cargos comissionados, e com esses cargos é que é tocada a Fundação de Esporte. Então, temos muito que fazer, né? E a gente do Conselho, com certeza, Lima, a gente vai estar presente quando for agendada essa reunião, porque nós temos muito que trazer. Até eu havia sugerido ao vereador Morelli que agendasse para que a gente formasse uma comissão, para que fizesse um pente fino com essas leis e ver aquelas que podem ser regulamentadas, para que a gente pudesse fazer uso dessas leis. Porque não adianta nós termos um tribunal, por exemplo, de justiça desportiva, desde 2015, e se ocorrer qualquer fato no campeonato amador ou nos jogos comunitários, não tem a quem recorrer para julgar essas pendências que podem surgir do esporte. E nós temos isso já criado em lei. Basta formar uma comissão provisória e da comissão provisória partir, então, para a eleição dos cargos, né, através de uma nomeação do prefeito municipal. Parabenizar o grande trabalho do Marcos, que ele já vem fazendo à frente da PEVAEB, acho que é mais décadas, né? 14 anos. 14 anos, E nós viemos acompanhando esse trabalho aí anualmente. O Amigos da Bola vem prestigiando a PEVAEB nos últimos anos no Costelaço, que é sempre feito em agosto ou setembro. Agosto, eu acho, né, Marcos? Véspera do Dia dos Pais. Véspera do Dia dos Pais. Nos últimos 2 anos foi na Capela Santa Cruz, lá no bairro Zantão. Nós tivemos presente ano passado e esse ano, por intermédio do aluno, o Pítio, filho do Flávio Lenk, sempre tentando colaborar de alguma forma essa associação que tanto faz pelo nosso município. A pergunta, presidente Marcos, eu já sou contra na questão dos Jogos Abertos de Santa Catarina, das cidades, principalmente as cidades que mais têm orçamento, poder contratar atletas, principalmente que nós estamos falando de amador, de base, né, ou amador adulto. Aí nós viemos para um outro patamar, né, com deficiência. Existe a possibilidade de nós, como Câmara Municipal, fazer um requerimento, né, juntamente até com a PEVAEB, para quem sabe baixar uma regulamentação a nível estadual, para que possa realmente cada município poder colocar os atletas que moram no município para acabar com essa, não vou dizer guerra, né, porque todas as cidades apoiam e é bom isso, mas acabam até às vezes
comprando associação, pagando atletas, né? Claro que para o atleta, para a família também é bom ganhar um dinheiro, e nós estamos falando de esporte, mas infelizmente acaba perdendo um pouco do foco, né? Então, a pergunta que eu deixaria aqui, ou até uma sugestão, essa é a Câmara, né? Se tiver em seguida numa outra sessão, poder colocar isso aí como requerimento, que a Câmara de Brusque coloca para o nosso estado de Santa Catarina, que é a FESPORT, pedir que eles possam, sei lá, para um próximo ano, estudar esse nosso pedido, de realmente mudar o regulamento de inscrição e realmente cada cidade colocar os desportistas, né, que moram realmente na cidade, independente se são migrantes ou imigrantes, que realmente residam na cidade. Então, acho que era uma sugestão que poderia acabar com um pouquinho dessa questão de cidades que têm um pouco mais de orçamento, bancar esses desportistas, né? O secretário Olavo está aqui, nós sempre conversamos, nós estamos sempre lá pela arena, e nós sabemos do esforço que ele faz para colaborar com todas as categorias, enfim, todo o esporte brusquense. Mas nós entendemos também que, inclusive, nós aprovamos aqui o orçamento do município, sabemos que o orçamento da pasta que o Olavo conduz, que é o esporte, é muito pequena. Realmente é irrisória e não tem como ele fazer mágica. E uma grande parte desse orçamento vai para a folha de pagamento da sua pasta. Então, realmente, o Olavo, toda essa conversa, é o que menos tem culpa do apoio, né, daqui em Brusque. Mas, enfim, eu deixo essa sugestão para que realmente nós, como Câmara Municipal, podemos tentar ajudar nessa questão da FESPORT, pedindo para, quem sabe, mudar o regulamento para os próximos anos. E, mais uma vez, parabéns aí pelo teu trabalho. Só esclarecendo esse ponto, nós tivemos na sexta-feira passada uma reunião lá na FESPORT, onde estivemos das 14 até as 18 horas, fazendo as propostas de modificações para o regulamento do ano que vem. É que ele tem uma data limite, 30 de outubro, e para ser encaminhado para o Conselho Estadual de Esportes, para que ele introduza as alterações. Mas o que tem vigente hoje o atleta tem que estar residindo em Santa Catarina por 2 anos, tá? Mas não tem nenhuma regulamentação de ele estar disputando por Joinville, por Brusque, tá? Limite de cidade não tem. Sabe-se quem puder. Essa é a legislação vigente. Até 2 anos atrás, nem essa regulamentação de residir no estado de Santa Catarina por 2 anos não era exigida. Então, a prova cabia a quem alegava. Agora, então, já houve uma grande mudança, a inversão de prova. Quem tem o atleta é que tem que provar que ele reside na cidade. Mas nós sabemos que isso é muito fácil de burlar, né? Qualquer proprietário de um mercado, de uma coisa, dá uma declaração de que o fulano reside lá naquele endereço por 2 anos e aí, contra documento, não existe argumento, né? Essa é a lei máxima da prova. E nós sabemos que existem pessoas muito sérias no esporte, mas tem também aqueles que não valem o nome que carregam. Infelizmente, isso ocorre não só no esporte de rendimento, mas como no esporte especial também. Até o ano passado, sempre existia uma medalha de participação, vendo a valorização do atleta que participava do Parajás. Esse ano já não teve. Então, nós já estamos não tendo mais esporte de participação, e sim esporte de rendimento. Então, está se passando fora do foco que foram criados os Jogos Paradesportivos, que seria para incentivar o portador de deficiência a praticar o esporte e a sua inclusão ou inserção na sociedade. É isso que nós fazemos aqui em Brusque. Nós estamos inserindo o nosso portador de deficiência no mercado de trabalho e fazendo de tudo. Mas também temos deficiência. Nós tivemos um concurso público em 2002, onde foram inseridos 15 vagas no Horto Florestal. E vão lembrar disso. E até hoje não foi mais feito nenhum concurso para repor aquelas vagas existentes lá no Horto. São 6 vagas que estão lá ociosas, onde nós podíamos ter 6 especiais trabalhando lá junto com os demais que trabalham lá no Horto Florestal.
Na verdade, nem é um questionamento que eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria primeiramente de dar os parabéns a todo esse trabalho da PEVAEB, né, em relação ao paradesporto, e realmente o reconhecimento do esporte hoje eu vejo que está defasado. E tantas vezes que a gente cobrou, né, aqui nessa tribuna durante esses 4 anos de mandato, e realmente precisaria de uma atenção especial mais no esporte. A gente fala sempre que o esporte é saúde, é educação. Se fala muito de saúde e educação, e o esporte, na verdade, é tudo isso, né? E principalmente no paradesporto, onde as pessoas têm que se empenhar o dobro, né, devido à dificuldade que tem. Então, isso realmente tem que ser reconhecido, e a força de vontade também tem que ser o dobro das pessoas que conseguem fazer a prática de esporte de forma normal. Eu só queria colocar aqui que, mais uma vez, nós deixamos passar aqui na Câmara de Vereadores, inclusive foi um questionamento que foi feito, e foi muito em cima da hora, na época que veio a LOA, Lei de Orçamento Anual, que é a questão dos recursos do geral que é repassado ao esporte. Eu estou com a folha aqui, e de todo o orçamento da Prefeitura, 0,56% é liberado para o esporte. Isso é muito pouco hoje pela demanda que a gente tem de categorias e de atletas em Brusque, de todas as categorias. Eu digo que não é só o paradesporto, eu acho que todos estão deficientes. Então é uma atenção que a gente coloca aqui que se precisa muito mais. E esse 0,56% é do orçamento do município, recurso próprio. Não existe a repartição do bolo do recurso federal e estadual. Não existe a repartição da questão dos recursos federais e estaduais. Então, é uma atenção, né, para a administração pública procurar isso, de trazer também recursos federais e estaduais para que se possa investir no esporte, né, e também um pouquinho mais do orçamento próprio, de poder investir e realmente a gente poder ter esse reconhecimento, que a gente sabe que em Brusque existe sim atletas de qualidade e que podem render muito mais e colocar o nome da cidade acima de qualquer patamar que existe hoje. Então, parabéns, gostaria de parabenizar, e fica essa atenção, então, para que a gente possa, então, cobrar da administração, para que possa também investir um pouco mais no esporte. A gente sabe que, né, o superintendente faz o trabalho excelente dentro das suas possibilidades, e com certeza, se tiver mais recursos, vai poder fazer muito mais. Marcos, eu só gostaria de completar aquilo que você trouxe ao nosso conhecimento e dizer que eu deixei com o vereador Morelli o compêndio das leis que eu me referi aqui. E a nossa lei do esporte, ela diz que deve ser investido no mínimo 2%. Então, assim que eu assumi a presidência do Conselho, eu enviei um ofício ao Executivo, justamente pedindo, baseado em que orçamento são esses 2%. Se é sobre a arrecadação bruta ou sobre a arrecadação líquida, porque os dados não estavam batendo. É esse dado que você tem de 0,56%, aonde que a lei diz que o mínimo do mínimo são 2%. Então, a gente tem algo de errado nessa história. Eu só queria lembrar aqui que eu votei contra, né, o orçamento como uma forma de protesto, no momento que veio aqui a lei orçamentária do município, justamente porque eu não concordo, mas e não seria uma pergunta, seria então deixar o senhor bem agora à vontade para poder deixar aqui o que poderia ser feito, né? Então agora eu não sei qual é o relacionamento do senhor com o Olavo? Com o Olavo, né? Acho que deve ser. E muito o que poderia ser feito para mudar, né? Mudar esse panorama que está aí principalmente essa questão financeira, né, que a gente gostaria que melhorasse. Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela me deixar à vontade de poder dizer para vocês que o relacionamento do Conselho Municipal de Esporte com o nosso superintendente não poderia ser melhor, né?
Inclusive, a ideia dessa lei do incentivo ao esporte partiu dele. Apenas o Conselho abraçou essa ideia e, por não ser uma ovelha desgarrada, sozinha para trazer uma reivindicação, então o Conselho assumiu essa ideia que ele teve de nós trazermos para a Câmara de Vereadores esse ofício pedindo a criação da lei do incentivo ao esporte. Mas não é só isso. A lei ela é fácil de ser criada. Nós devemos, o mais breve possível, regulamentá-la, para que as instituições sérias que têm o CRED, que é o Certificado de Entidade Esportiva, que dá legalidade a essas instituições, que elas possam, junto às empresas de Brusque, pleitear 30% do recurso arrecadado para ser destinado ao projeto de esporte que elas estão desenvolvendo. Então, é uma segunda via, de aporte de recursos para as instituições que compõem o esporte em Brusque. Nós temos já cadastradas dentro do CRED 18 instituições, associações ou clubes esportivos. E muitas instalações dessas instituições são usadas nos jogos comunitários ou para eventos dentro das próprias comunidades. Então, nós não podemos deixar esse público desamparado. Eles têm voz e vez dentro do Conselho, têm representantes no Conselho Municipal de Esporte, e a reivindicação da gente, esse aporte que no ano passado era de R$300 mil e não foi repassado nada para as instituições. Esse ano são R$180 mil orçados e nada foi passado para as instituições, que para o próximo exercício, realmente, essa dotação orçamentária seja repassada para essas instituições como forma de incentivar a prática do esporte, de buscar novos atletas, para que nós possamos realmente ter mais participantes na deficiência intelectual, na deficiência auditiva, na deficiência visual, na deficiência física, mas também nos demais esportes da nossa cidade. Porque nenhum esporte progride sem que haja um mínimo de organização. E um mínimo de organização depende de recursos, porque voluntários todos nós somos, mas tem que haver o recurso para que aquele material mínimo necessário para que o atleta possa praticar o esporte, ele tem que ser o melhor, principalmente para o portador de deficiência. Cumprimentar o Marco Maestre, que a gente sabe que hoje ter uma instituição não é fácil, com dinheiro, ainda mais tendo que, todo mês saber que tem que fechar, que, como ele fala, não tem mágica, é custo, tudo passa por custo. E bem, só mais no termo de parabenizar, porque eu, como também tenho um filho que hoje estuda na PAI, estudou na Charlotte e hoje estuda na PAI, a gente sabe que todas as atividades que possa ser além, como aquele espaço já é muito bom para eles e necessário, ele como hoje tem 12 anos, então não pode ingressar, eu sei que é muito importante, então eu vejo que é necessário, o poder público hoje dar um aporte, dar uma contribuição, porque vai poder estar contribuindo com saúde, com educação, até mesmo com a própria família, desta pessoa, deste atleta, Então, eu só queria saber o limite de idade, Marco, que eu acho que é uma pergunta bem simples, porque algumas perguntas que antecederam já me... Bom, eu só gostaria de esclarecer que a nossa renda maior provém dos empresários que nos apoiam. Nós tivemos a feliz ideia, e aliás quem teve foi a minha esposa,
de quando a gente adquiriu a Ducato com aquela aporte de recursos que a gente teve através do bazar da Receita Federal, nós compramos uma Ducato e a ideia foi de plotar a nossa Ducato com o logo de empresas que seriam nossos patrocinadores. Então, desde 2009 até hoje, nós existimos graças ao apoio desses incansáveis empresários que nos ajudam todo mês, e a nossa entidade os retribui da seguinte forma: todo nosso colaborador, todo mês, recebe um relatório de quem colabora e aonde é investido o seu dinheiro. Isso desde aquela data. Desde 2009, quando nós tivemos a iniciativa de buscar os patrocinadores, eles recebem, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, um relatório mensal do que entra e o que se gasta na APEVAEB. Então, é uma demonstração de seriedade, de transparência, para eles saberem aonde que está sendo investido o recurso daquela publicidade que eles põem lá na nossa Ducato. Isso fez com que a gente pudesse fazer frente aos nossos recursos que a gente precisa na compra de um par de tênis, para uma camisa para competição, para uma consulta médica, para uma cesta básica de quem precisa e para qualquer coisa que as famílias dos atletas, os próprios atletas necessitam. Porque o Clube de Mães nosso, que é formado por voluntárias e por mães de atletas, onde tem o nosso café com bingo uma vez por mês lá na Santa Rita, esse recurso é destinado justamente para a ação social da APEVAEB junto aos familiares dos atletas especiais. Seria isso que a gente gosta de dizer para o pessoal de Brusque, que a APEVAEB não é do Marcos ou da Dilmir, é da cidade de Brusque. Primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao presidente e a todos, a vereadora e os vereadores aqui presentes, por ter nos cedido esse espaço e poder vir aqui, em nome do Conselho Municipal de Esporte, falar do nosso esporte, pedir uma parceria para que a gente possa resolver essas leis pendentes, que não nos deixam, nem o Conselho, nem a Fundação de Esporte, nem o Esporte de Brusque, seguir célere em busca de não só resultados, mas da inclusão do portador de deficiência de toda a comunidade no esporte. Porque em muitas praças a gente vê a prática do esporte, mas nós precisamos de mais para que cada vez mais o nome de pioneirismo de Brusque, que levou a primeira atleta especial do Brasil para uma competição internacional em Beijing, na China, é de Brusque, é da APEVAEB. E ela voltou com 2 medalhas de prata. O primeiro atleta especial de Santa Catarina a participar da Special Olympics em São Paulo também é de Brusque. E ele voltou com 2 medalhas de ouro. Então, esses atletas que representam Brusque, que representam o estado de Santa Catarina e que representaram o Brasil, é que fazem a diferença no esporte. Porque em se espelhando neles é que esses que estão aqui hoje, ou aqueles que hão de vir, vão galgar os louros do esporte, não para contar uma medalha, não para se vangloriar, mas para fazer da vida ter um sentido e a sociedade vendo neles o esforço que eles fazem para defender a cidade de Brusque. O meu muito obrigado. Está em segunda discussão as contas do prefeito referente ao exercício 2017. Como ninguém queira discutir, em segunda votação, as contas do prefeito referente ao exercício 2017. Em votação. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando sessão ordinária para o dia 12 de novembro, às 17 horas. Está encerrada a sessão.